pessoas que querem confrontar a Bíblia e a ciência, né? Tem até o caso lá de Josué, que diz que o sol parou. Como é que o sol parou? A Bíblia diz que o sol parou. Mas se a gente for levar em consideração o pé da ciência, não tem como o sol parar. Né? Quem é que para aí? Que negócio é esse? Como é que a gente pode coadunar isso daí com a palavra de Deus e a ciência? Uma outra situação também que é problemática, aparentemente, né? José orou, o sol parou. Aí alguns falam, poxa, mas o sol parou, mas não é a Terra que está girando em volta do sol e tal. Então, veja, uma outra máxima aqui que a gente pode considerar, que é a Bíblia ela não usa linguagem técnica, científica ou erudita para se referir às coisas, né? Ela está usando uma linguagem comum. Muitas coisas foram escritas por pessoas comuns e muitas terminologias são criações recentes, né? Não eram daquele tempo, né? Então, a Bíblia vai usando linguagem comum. A gente chama aqui linguagem da aparência ou linguagem fenomenológica, que é aquilo que a gente consegue observar. No caso, até hoje nós usamos expressões assim, por exemplo, o nascer do sol, que pôr do sol maravilhoso. Ninguém censura o outro por usar uma expressão. O sol hoje está frio. Hoje o sol está frio. Sim. Está frio. Então, sim, que são normais. A gente fala, não precisa de uma erudição. Então, se hoje nós utilizamos essas expressões até no meio jornalístico, a gente vê lá o pôr do sol vai acontecer em tal momento e tal. Então, é normal esse tipo de linguagem que a Bíblia se utiliza. Agora, nesse caso ali, o observador olhando de uma forma normal o fenômeno, parece que é o Sol que está em movimento, né? Ele nasce num ponto, se põe em outro. Essa linguagem, portanto, é linguagem comum. Agora, não há imprecisão científica na questão, né? Ele apenas descreve aquilo que os escritores descreviam coisas que eles podiam observar, que os seus sentidos podiam perceber, e eles expressavam. Ele não estava fazendo nenhum experimento científico, não. Sim. E outro detalhe que é importante a gente perceber aí, que o sol se põe, o sol parou, e não há uma preocupação, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, a gente chega a pensar que um anjo ou o Espírito Santo, de alguma forma, dita as palavras para serem escritas da Bíblia. Se o Senhor está nos dizendo, Exatamente. as pessoas transmitem, escrevem no seu jeito de escrever, na sua compreensão de mundo, daí justifica, né? Porque então ele não dita, ele inspira, Deus Espírito Santo inspira para que aqueles homens escrevessem sobre os temas, sobre os assuntos. Ele não dita letras, Exatamente, que a gente chama de inspiração do pensamento. Uhum. Ou seja, se ele ditasse, aí seria o erro. Como é que ele ditou uma coisa que está errada? Uma Cidiane fosse escrever e dizer, supimpa, o sol parou lá. Seria isso, né? Seu jeito se expressa, próprio de escrever. Exatamente. Ele citou Josué só para sintonizar aí os nossos ouvintes. Josué capítulo 10, versos do 12 a 14, fala que por um dia o sol parou, né? Sim. E aí já está explicada a situação. Agora, eu vou até um passo além. Essa seria uma abordagem. Agora, há pessoas, como por exemplo o doutor Adalto Lourenço, que é um físico, faleceu há pouco tempo. Ele foi um ateu, se tornou um criacionista, um cristão, e ele apresentou uma proposta muito interessante em relação ao assunto, dizendo que, na verdade, a Terra gira, faz seu movimento de rotação e translação, mas o Sol também se movimenta, tudo está se movimentando no espaço. Então, as galáxias, tudo está se movimentando, não tem nada parado. Então, se chegou ao ponto de perceber, como o escritor relatou, que o Sol parou, e a Lua também se deteve, que são 2 pontos, o Adalto Lourenço propõe que o que aconteceu, na verdade, foi que Deus parou todo o universo em resposta à oração de um servo dele. Porque eles estavam batalhando, né? E ele precisava de mais tempo para concluir aquela batalha. Então, ele orou. Então, se olharmos dessa forma, Deus foi capaz de parar todo o universo em resposta à oração de um servo. O que não é impossível para Deus, né? Deus pode tudo. Ele pode tanto parar o universo quanto também parar a sua terra e nos proteger contra os efeitos. Aí que eu ia falar, porque lá no filme do Superman, quando aí tudo volta e a água vai, o mar, e aí Deus disse assim, não é do meu jeito. Sim. Porque não é de Superman nem de Hollywood, aí não. É assim, parou e pronto. Sim, porque alguns dizem até que se a Terra parasse, nós sentiríamos o efeito disso no sentido de sair voando. Exatamente. Então Deus ele pôde parar tudo e nos proteger dos efeitos também, porque ele é Deus. Legislador, né? Ele cria a lei da física, ele usa como ele quer. Com certeza. É o dono, né? Maravilhosa.